Olá, meus amigos da TV Mundo. Eu sou Edson Silva e uma satisfação muito grande de estar aqui ao lado do presidente da Rede Nordeste de Comunicação, ele que já foi deputado, está junto conosco aqui, é uma satisfação muito grande. Luiz Pedro Irujo, satisfação muito grande falar conosco aqui na TV Mundo. Satisfação nossa para os nossos caros amigos ouvintes da TV Mundo. Hoje a situação do país, nós observamos que todos estão à procura de emprego, através nós estamos no rádio e nós observamos muito isso, sempre até os colegas. Chega comigo, Edson, por favor, dá um currículo, arranje um emprego para meu filho, um emprego para minha filha, como se houvesse essa real situação hoje? O país passa por uma transformação, por uma reconstrução. Foram muitos anos de muita complexidade criada sem necessidade. O país não precisa de um Estado, de um governo federal que seja ele o próprio interventor de toda atividade econômica. Nós temos que acreditar no livre comércio, no mercado livre, e com isso, com essas reformas que estão por acontecer, a exemplo da reforma da Previdência que já está sendo aprovada, mais a reforma tributária, fiscal, com isso acredito que nós vamos alavancar a geração de empregos, como já está acontecendo. O que traz essa reforma para o país com relação às pessoas, para nós aqui mesmo da Bahia? Primeiro nós temos que lembrar até da própria lei da liberdade econômica que foi aprovada. Com isso e essas outras reformas que estão por acontecer, tenho certeza que nós vamos, como eu disse, alavancar a economia, fazer crescer, gerar empregos, aquecer. A própria redução da carga tributária, isso já vai ajudar bastante. Ela se baseia basicamente na lei, na curva de Laffer, de Arthur Laffer, onde se acredita que desonerando a classe produtora, empresarial, aquela que gera empregos, que faz as contratações, nós podemos sim fazer com que haja um aquecimento na economia. Quando a gente fala aquecimento na economia, é mais investimento em ativos das empresas, mais contratações, consequentemente elevando a renda no país, consequentemente aumentando o consumo e a poupança. Com relação, recentemente, estava aí os comentários a respeito de alguns meios políticos com relação que poderia ter o retorno do ICMS. ICMS? Não, ICMS já existe. Mas não tinha... Você está confundindo, você quer dizer CPMF. CPMF, aliás. Não, nunca CPMF. esteve nos planos do governo federal a aprovação do retorno do CPMF. Haja visto que, inclusive, quem estava tentando forçar a barra para que isso acontecesse foi afastado do quadro do governo federal. Não tinha como passar. Não tinha como de forma alguma. Desde o início foi propagado isso. Agora, sabendo que essa transformação hoje do país está acontecendo, essa reforma que poderia passar ou não passar, porque está em discussão ainda, porque todos, geralmente os de oposição do governo federal, não querem passar, sabendo que é melhor para o país. É aquele jogo político das antigas, de não querer fazer com que o país vá para frente, porque com certeza colocando o Brasil nos trilhos certos para o futuro melhor de todos, quem está no poder pode até se reeleger e eles não querem isso, então fica complicada essa situação. Tem que se pensar em primeiro lugar nos brasileiros, todos brasileiros, e a maioria votou nesse governo, então tem que se aprovar o que esse governo quer, porque o que ele está querendo é o que é melhor para o país, não, sem sombra de dúvida. Outras economias liberais, a exemplo dos Estados Unidos e tantas outras, apoiam essa iniciativa. Como o senhor analisa aí esse fogo que se alastrou na Amazônia e hoje muitas pessoas da mídia estão sempre em cima, dizem que a culpa é do presidente, outros dizem que não, outros dizem que já foi uma coisa criminosa. Como o senhor analisa tudo isso? Veja bem, se formos ver historicamente, já houve algumas queimadas na Amazônia que foram até maiores que essa. Essa daí teve participação criminosa, sim, de determinadas pessoas
alguns até a mando de algumas ONGs, organizações não governamentais, de determinados países que tinham interesse principalmente na nossa riqueza mineral. E por conta disso, nós tivemos esses conflitos todos, mas isso tudo foi muito bem colocado e defendido pelo presidente Jair Bolsonaro no seu pronunciamento, no seu primeiro discurso de abertura na ONU. Estamos falando na TV Mundo, estamos conversando com Luiz Pedro Irujo, ele que é presidente da Rede Nordeste de Comunicação, aqui para a TV Mundo. Me responda um pouco com relação, já que tudo isso está se alastrando pelo país, já vê as ONGs, e o que é que tem a ver a França com o Macron se meter no meio do país, aqui do Brasil? Bom, de acordo com as informações que nós consumimos pela própria mídia, nós entendemos que há interesses dele de tirar um pouco o foco, porque a administração dele não está sendo bem aprovada. Haja visto os coletes amarelos e todos aqueles tumultos que nós vimos na capital da França, Paris. O próprio país França, que participa do Acordo de Paris ambiental, não está conseguindo cumprir a meta, sem contar os próprios incêndios que tem lá. Além do fato de que a economia da França no setor da agropecuária, ela tem um grande subsídio e ele está sendo pressionado porque o Brasil consegue produzir muito, é um celeiro agropecuário, onde com certeza nós temos uma capacidade de gerar riquezas e de exportar produtos para não só o mercado europeu como outros, e a nossa competitividade é alta e por conta disso gera esse desconforto, então ele cria esse tumulto. Qual a avaliação que o senhor faz hoje do presidente Jair Bolsonaro? Eu acredito que ele conseguiu a primeira meta, formar uma equipe essencialmente técnica, embora alguns dos ministros sejam de determinados partidos, mas foi essencialmente técnico, um quadro técnico onde está comprometido com a verdade que ele prega, então com o governo que ele quer realizar. Acredito que estamos no caminho certo. Conversamos com o senhor Luiz Pedro Irujo. Satisfação para nós daqui da TV Mundo. E na próxima semana, mais uma vez, um tema para nós conversarmos aqui na TV. À vontade, agradeço o espaço para justamente colocar algumas ideias nas quais eu acredito. O senhor pensa um dia ainda em entrar na política? Não, esse tempo para mim já passou. Já passou. Embora eu seja uma pessoa que me considero até bem de saúde, com 62 anos de idade, mas eu tenho outros compromissos e já me abstenho de participar da política partidária. Se o senhor fosse hoje ser um pré-candidato, qual partido que o senhor escolheria? Seria aquele partido que tivesse o compromisso com o Brasil. Falou tudo. Edson Silva, para a TV Mundo.